E olha, o governo lançou uma campanha publicitária chamada O Brasil Não Pode Parar para defender a flexibilização do isolamento social. A iniciativa é parte da estratégia montada pelo Palácio do Planalto para divulgar ações de combate à Covid-19, ao lado de medidas que o presidente Jair Bolsonaro considera necessárias para a retomada econômica. Em rede social, uma publicação feita no perfil do governo federal diz que no mundo todo são raros os casos de vítimas fatais de coronavírus entre jovens e adultos. Na noite desta quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro divulgou um vídeo que já parece ser parte dessa campanha. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar. Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar. Segundo o governo, é recomendado às pessoas saudáveis distanciamento, atenção redobrada e muita responsabilidade. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, do PSL, por exemplo, anunciou um plano para a retomada gradativa a partir da próxima semana das atividades que estavam paradas por causa da quarentena. A ideia é minimizar os efeitos do isolamento social na economia catarinense. Depois da decisão de Carlos Moisés, uma carreata em Balneário Camboriú comemorou o anúncio. Veículos participaram de um buzinaço pelas principais avenidas da cidade. Já em Maringá, no Paraná, um grupo de comerciantes e moradores também realizou um buzinaço, mas em protesto contra o decreto municipal que prevê o fechamento do comércio da cidade por 30 dias. Tem aí, Robson. Aí, moçada, olha o Maringá como é que tá agora. Todo mundo querendo abrir o comércio. 15 entidades que representam vários segmentos empresariais assinaram um manifesto pedindo que seja realizada uma reabertura gradativa das atividades para evitar um colapso econômico e social. Em Curitiba, o grupo Acampamento Lava Jato e um funcionário da Assembleia Legislativa convocaram uma carreata contra a quarentena determinada pelo governador Ratinho Júnior. E aí, Augusto? Olha, perfeito o que fez o governador de Santa Catarina e lastimável o que fez o prefeito de Maringá? Isso. Londrina? Mas, meu Deus, o governador preparou com muito cuidado, depois de conversar com representantes de todos os setores da economia catarinense, um plano. Eu li o plano, vocês certamente leram. Ele é muito cuidadoso. Ele faz advertências, ele exige a adoção de cautelas que afastam o perigo de crescimento, né, de expansão da epidemia de coronavírus. Ele foi muito cuidadoso e conversou com todo mundo. Aí vem um prefeito, né, que se acha um Napoleão, é um Napoleão de hospício, né? Então aqui o comércio vai ficar fechado por um mês. Pois bem, a farmácia funciona aqui perto, ela está aberta, é um estabelecimento comercial, tá? Vamos deixar claro isso aí. Na entrada você tem gente com luvas e com aquele gel para botar na mão de quem entra, todo mundo se cuida e tal. Não acredito que haja um único contaminado aí por causa desse negócio da farmácia. Você vai a um banco, tem distâncias, é um estabelecimento financeiro que lembra qualquer estabelecimento comercial. Tem a distância estabelecida, você tem cuidados que você toma, essa garrafa onipresente de gel também está lá e tal. Em vez de cuidar disso e seguir o bom exemplo do governador, o prefeito faz isso. Pois bem, quem é que vai voltar atrás? O governador ou o prefeito? Isso dá a medida do erro. Quem é que está errado?
É claro, a população não é idiota, não. O povo brasileiro sabe pensar, né? Tem uma sabedoria subjacente aí que faz com que ele saiba escolher entre o certo e o errado. Esse prefeito aí, se for candidato à reeleição, está condenado. O governador, que não está fazendo isso pela reeleição, não está longe, ele está fazendo isso porque a economia catarinense não pode parar, nenhuma economia pode parar. E aguardem para breve a redução das restrições em São Paulo, no Rio e em todos os lugares. E em todos os países. Também, com o que é que explica a permanência em casa, em regime de quarentena, de alguém que já teve a epidemia e está curado? Me expliquem isso. Então, eu sou comerciante, eu fiz isso, não vou passar para ninguém. Aí eu digo, eu vou trabalhar sozinho, eu já tive isso e tal. Não pode. Não pode porque alguém que não tem o menor problema em passar anos em casa, sem precisar se preocupar com renda mensal, com a sobrevivência da família, esses decretam e ponto final. Não é assim que se faz. Tente consultar o povo, ninguém é irresponsável, sobretudo ninguém quer morrer. Só suicida, esse não precisa, suicida vocacional não precisa de epidemia nenhuma para morrer. Agora, o povo que pensa, ele tem que ser ouvido sim. E essas medidas impositivas, antes de serem um gesto corajoso, pode ser uma imprudência terrível, que vai resultar em mais perdas e mortes do que as provocadas pela própria epidemia. E aí, quem nos acompanhava por imagens também viu aí mais uma vez a cena da mobilização em Maringá, no Paraná. Tá aí mais uma vez, Olha, o Brasil está vivendo uma situação muito difícil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, lutando contra o próprio governo, né? Porque parece que o governo vai no sentido, o vice-presidente chega para os governadores e diz que a ordem do governo é continuar o isolamento, e o presidente da República dizendo que não, os filhos dele, que são parlamentares, pregando a volta à atividade normal. Quer dizer, é uma questão de urgência. O governo precisa decidir o que quer, decidir qual será a postura, e essa é a tentativa de alguns ministros ali, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Não é negar o discurso do presidente, mas orientar o presidente para fazer um discurso cercado e calcado em decisões de governo, fazer um projeto. Olha, Augusto, eu costumo dizer, e não foi eu que inventei isso, os economistas dizem aí, sobre a economia é uma máquina pesada demais, cheia de engrenagens. A paralisação dessa máquina, basta desligar um botão, ela para, e para ser retomada é dificílimo, ela é lenta, ela é pesada, para voltar fica difícil e nunca volta naquela velocidade, naquele patamar das engrenagens anteriores. Várias engrenagens foram rompidas com essa paralisação brusca. Me dizem aqui pessoas do dia a dia, não é pessoas de mercado, não, pessoas do dia a dia que estão fazendo compras, estou me referindo aí a pessoas que têm armazéns pequenos, bares e tal, que o negócio a partir de hoje está todo correndo à vista. Isso quebra a lógica do negócio. Mercearias e tal compram para pagamento através de prazo, vendem e pagam. Agora tem que comprar à vista, ou seja, quem não tem capital para comprar à vista não repõe estoques. Isto é uma engrenagem que estava bem azeitada, lubrificada, uma engrenagem quebrada. Para você ter uma ideia da confusão, o presidente Jair Bolsonaro, ao chegar ao Palácio do Planalto, ele deu um alerta. Olha, tem um artigo da Constituição aí que diz o seguinte: quem impedir o funcionamento, né, de uma empresa, né, através de decisão, ele será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas. O presidente se refere aos governadores e prefeitos que saíram na frente determinando o fechamento dos negócios. O presidente não blefou, não. Existe mesmo.
é o artigo 486, o 486 da CLT. Esse artigo 486 diz o seguinte, eu vou ler aqui. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuidade da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Esse é o artigo 486 da nossa CLT. No popular, o que diz? O seguinte, quem impedir uma empresa de funcionar, o empregado não vai sair no prejuízo. Ele terá direito à indenização. Quem paga a indenização é o ente, ou o Estado, ou a União, ou o município, que determinar o fechamento. Há dúvidas disso aí, na aplicação. Alguns juristas me disseram assim, mas é um caso sem opção, porque trata-se de uma grande guerra biológica, porque trata-se de um impedimento que não depende exatamente do governador ou do prefeito, é essencial. Ou seja, há dúvidas. Isso indica que os tribunais vão ficar superlotados, a não ser que tirem esse artigo 486 da CLT. Mas tudo indica que a responsabilidade de pagamento de indenização fica nas costas de quem determinou o impedimento de funcionamento. Não é uma coisa tão simples assim. Um governador, prefeito, não podem chegar e dizer, olha, para isso aí. Não, o Brasil é regido por leis. Rapidamente, Augusto. Olha só, dá para fazer um comentário? Claro, vai lá. Vitor? Vai lá. Olha só, os comerciantes, os homens que trabalham, têm recorrido aí à imaginação para sobreviver. Numa cidade que fecha todo o comércio, fecha hotéis, impede tudo, você não poderia ter, você não leria essa notícia que eu estou vendo aqui no site, na revista digital Oeste, que nasceu hoje, nessa sexta-feira, tem uma notícia sobre um resort em Natal que oferece quarentena à beira-mar. Olha aqui. Enquanto a maioria dos hotéis sofre com cancelamento de reserva ou simplesmente fecha as portas nesse período, ou faz questão de divulgar o nome porque merece ter sucesso essa iniciativa. O Aran e Mirá Plaza Hotel, em Natal, no Rio Grande do Norte, resolveu agir diferente. Foram criados pacotes de 30 dias exclusivos para clientes acima de 60 anos que queiram passar a quarentena num resort 5 estrelas localizado à beira-mar. Aí, olha, uma equipe de enfermeiros e um infectologista estarão à disposição dos hóspedes para qualquer emergência. As refeições serão feitas dentro dos apartamentos, equipados com isso, e os funcionários também ficarão confinados. Antes de se hospedarem, todos os clientes serão submetidos a um teste rápido de coronavírus. Então, eu só peço que os nossos governantes sejam tão imaginosos quanto são os comerciantes que lutam pela sobrevivência econômica.